Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Vocês já ouviram falar sobre tenossinovite de Quervain? Então, hoje nossa equipe irá explicar um pouco sobre o que é a tenossinovite de Quervain. Nossa equipe composta por Gleica Lopes, Karen Gabriele, Letícia Paulino, Lívia de Lucena, Marcos Calife e eu, Estela Cristina, nosso professor orientador, Dr. Eduardo. Então, o que é a sinovite de Quervain? A sinovite de Quervain, a tenossinovite de Quervain, é uma lesão musculoesquelética caracterizada pelo espessamento da bainha tendinosa no primeiro compartimento extensor, no processo estiloide do rádio. Afeta os tendões abdutor longo do polegar e extensor curto do polegar e resulta no aumento da resistência ao deslizamento normal dos tendões. A taxa de incidência ajustada de 4,5 em um intervalo de confiança de 95% indica que o sexo feminino é um fator de risco para a doença de Quervain. Além disso, a faixa etária que ocorre a maior incidência é no grupo de 40 anos ou mais, sendo que o pico na faixa etária tendo as mais jovens mais acometido. Notamos uma maior incidência da tenossivite associada à população preta em detrimento das outras etnias. Ao avaliar as mulheres com dores no punhos, devemos levar em conta o diagnóstico diferencial para essa condição. Além disso, compreender a manifestação clínica e fatores de risco associados a essa doença podem ajudar a prever a proporção de pacientes e painéis de indenização de trabalhadores e reivindicações de invalidez com esse tipo de tendinite. Com relação à gestação, está associado a um ponto de vista mecânico no período pós-parto. O estresse colocado nos tendões circundantes, que ocorre por meio de flexão e desvio nar ao cuidar do bebê, resulta em inflamação dos tendões e bainhas dos tendões, o que predispõe as mães a essa patologia. Em síntese, fatores de risco foram propostos para a tenossivite sexo feminino, preta e idade superior a 40 anos. E em um estudo feito entre universitários, não há distinção entre etnia, sexo e faixa etária, mas sim o tempo de uso que os indivíduos se dispõem a uso de tablets, smartphones, a pintar, tocar e jogar videogame. Agora você pode estar se perguntando, como posso fazer o diagnóstico da tenossinovite de Quervain? Bom, o diagnóstico dessa doença é majoritariamente clínico. Ele depende de uma anamnese bem detalhada para a compreensão plena dos sinais e sintomas, assim como para uma possível identificação de fatores causais. Além disso, ao exame físico, contamos com o achado de dor pontiforme junto ao processo estiloide do rádio, que piora com os movimentos de extensão e abdução. O edema subcutâneo pode ser encontrado em alguns pacientes também nessa região. Uma ferramenta de adequada sensibilidade e especificidade para a comprovação diagnóstica é o teste de Finkelstein. Para realizá-lo, seguem-se os seguintes passos. Primeiro, o paciente faz a flexão do polegar, envolvendo-o com os demais dedos. Em seguida, tem-se a movimentação da mão no sentido ulnar, alongando passivamente os tendões do polegar sob o processo estiloide do rádio. Por fim, fazemos a avaliação da presença de dor no local, indicativa de um teste positivo, como mostra a imagem ao lado. Caso o diagnóstico clínico não seja consistente, alguns exames de imagem podem ser solicitados para elucidar melhor o diagnóstico. Pode-se realizar radiografia, eletromiografia, estudos de condução nervosa, ressonância magnética ou ultrassonografia. Tipicamente, o primeiro a ser pedido é a ultrassonografia, com um achado comum de espessamento e coloração mais escura da bainha tendínea na altura do processo estiloide do rádio. Caso dúvidas persistam ou o paciente não seja responsivo ao tratamento iniciado, uma ressonância magnética pode ser considerada.
A ressonância magnética é a modalidade de exame que fornece melhor contraste entre os tecidos e consiste em um mecanismo esclarecedor no diagnóstico da doença em questão, apontando alguns achados que corroboram para um diagnóstico mais conclusivo e que excluem outros diagnósticos diferenciais. Em uma ressonância alterada, observa-se, por exemplo, o aumento da espessura do tendão dentro do primeiro compartimento extensor ao nível da extremidade distal do rádio, o que indica a tenossinovite. Para ilustrar o que foi dito, trouxemos abaixo duas ressonâncias do punho, uma normal à esquerda e outra alterada pela tenossinovite à direita. Enquanto a ressonância normal do punho demonstra um tendão corado de preto, com certa continuidade em sua espessura, o círculo branco evidencia o espessamento anormal previamente comentado na ressonância da direita. A comparação para a percepção desse espessamento pode ser melhor avaliada nas regiões indicadas pela seta branca. Uma análise mais detalhada da ressonância alterada evidencia um infiltrado branco, indicador de inflamação. No tratamento da tenossinovite de Quervain, na abordagem inicial, geralmente optamos por medidas não operatórias, e se não houver melhora, são avaliadas as cirurgias. Dentre os tratamentos não operatórios estão inclusos a tala em espiga de polegar baseada no antebraço com articulação interfalângica livre, anti-inflamatórios não esteroidais para alívio da dor, injeção de glicocorticoides e terapias ocupacionais para modificação de atividades. A cirurgia é mais indicada para aqueles pacientes com dor e inchaço persistente. É um procedimento simples que, dependendo do caso, pode ser feito com anestesia local ou regional. Esses tratamentos incluem algumas contraindicações e complicações. Os tratamentos com anti-inflamatórios não esteroidais são contraindicados para pacientes com doença gástrica, renal ou cardíaca. A injeção de glicocorticoide propicia risco de atrofia de gordura e hipopigmentação. A cirurgia envolve risco de lesão do nervo sensorial radial superficial. Agora, aprofundando um pouco mais sobre as intervenções cirúrgicas, a cirurgia é indicada aos pacientes que permaneceram com sintomas por mais de 6 meses, mesmo com outras intervenções, como anti-inflamatórios e injeções de glicocorticoides. A cirurgia é um tratamento efetivo e definitivo para a tenossinovite extenosante. O objetivo da cirurgia é a descompressão do primeiro compartimento extensor do punho e a liberação dos tendões nele contidos, assim como suas septações. A tendon is like a rope that connects the muscle to bone. When the muscle contracts, it pulls on the tendon or rope, and this moves the bone. The tendons involved in Dick-Vein tenosynovitis are located on the thumb side of the wrist and help in extending the thumb. Prolonged and/or forceful use of the thumb and the wrist may lead to thickening and swelling of the tendon or the tunnel, resulting in Dick-Vein tenosynovitis. The tendons no longer glide freely within the tunnel. Patients may feel pain when they move their thumb and wrist and/or have swelling at the side of the wrist. The surgery consists of opening a tunnel to make more space for the inflamed tendons. In preparation for the surgery, you'll receive a local anesthetic to numb your wrist and hand. Your surgeon will make a single small incision on your wrist near the base of your thumb. The surgeon will then cut the sheath surrounding the tendon, taking care to avoid any nerves close by. This releases the pressure on the tendons, allowing them to glide freely when you move your thumb and wrist. After the procedure is completed, your incision will be stitched up and a compression bandage is applied. A tenossinovite de Quervain pode levar a complicações não cirúrgicas, como a dor crônica, a fraqueza na pegada e, em casos mais graves, a degeneração ou até mesmo a ruptura dos tendões inflamados, provocando assim impacto nas atividades diárias do paciente. Existem também as complicações de efeitos adversos do tratamento. Por exemplo, o uso excessivo de infiltrações com corticoides, que tem efeito catabólico no tecido, podendo causar atrofia da pele e dos tendões, enquanto o tratamento com talas e órteses pode causar rigidez articular e atrofia muscular por pouca estimulação. Além disso, temos as complicações cirúrgicas da tenossinovite de Quervain. Elas abrangem os riscos inerentes do evento cirúrgico, como infecção no local de incisão, formação de cicatrizes espessas e fibrosas que podem comprometer o movimento do polegar, mas também existe, embora incomum, a possibilidade de alteração na sensibilidade do ramo sensitivo do nervo radial, provocando parestesia na mão do paciente,
que é aquela sensação de dormência, formigamento. Então essas são as nossas referências bibliográficas e até uma próxima. Obrigado pela atenção.